Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podes entrar, Senhor, neste lugar. Eu peço que você feche os olhos por um momento e com os seus olhos fechados, você possa junto comigo rezar por essas pessoas pelas quais eu vou dizer o nome agora. De todas essas pessoas, somente 3 não estão com câncer. As outras todas estão padecendo com essa enfermidade. E as pessoas têm pedido a nossa intercessão. Nós somos irmãos, estamos aqui em busca do nosso Deus, em busca de uma graça. Cada um de nós somos iguais. O Senhor ouve a minha oração, o Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve a oração daquele que nos acompanha através da internet. Então que possamos neste início deste grupo de oração, pedir por essas pessoas que precisam da graça do Senhor, precisam da bênção, até mesmo de um milagre. Vamos pedir por Márcia Carrazedo, Aline Dorigon, Regina Gutierrez, Raíza Rossi, Leandro Maresi, Maria Helena Scarpellini, Sueli Rodrigues e Eduardo Felipe. Que possamos, em união agora, interceder pela saúde e pela vida desses nossos irmãos. Colocar cada um deles no altar de Jesus nessa noite, pedindo ao Senhor a cura, a restauração, o milagre, a bênção e a graça. Amém? Amém. Vamos cantar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Vamos lá? Espírito Santo, transforma-me, quero renascer de novo. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Sopra neste lugar, refaça a minha vida, vem me renovar. Espírito, levanta teus braços e canta. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer, de novo. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, refaça a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Ora, canta de novo. Espírito
deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. Vamos cantar. Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar um Deus de amor. Vamos pular, pular na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. Vamos pular. Vamos pular, pular na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar um Deus de amor. Vamos dançar. Vamos dançar, dançar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. Vamos dançar. Vamos dançar, dançar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar um Deus de amor. Vamos sorrir. Vamos sorrir, sorrir na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. Vamos sorrir. Vamos sorrir, sorrir na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar um Deus de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem é esta que avança como a aurora? Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador.
E o Senhor tem muitos filhos. Vamos lá. Exercício, né, Valéria? O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna direita. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha, abraça o irmão. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Feche os seus olhos. Vá já colocando o seu coração na presença de Deus, a sua vida na presença de Deus, aquele amado seu, aquela amada sua, por quem hoje você vem interceder. Comece já a apresentar ao Senhor. Apresente para o Senhor as necessidades do seu coração, as necessidades deste teu irmão amado, dessa tua irmã amada. Apresente ao Senhor. Em 1 Pedro 5, versículo 8 diz: vigilância e confiança em Deus. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Essa palavra é muito forte, né? Quantos de nós temos sido atacados? O inimigo anda ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa vida. Astuto, silencioso, silencioso. Nós nem notamos. Muitas vezes nem notamos que ali Ele está, que nos vigia, que nos cuida, que espera somente que o nosso coração abra uma brechinha. E qual é essa brecha?
é deixarmos de confiar em Deus. Essa é a brecha que o inimigo quer abrir no nosso coração. Ele traz tantas coisas ruins para a nossa vida, e nós não percebemos que é Ele, e que a intenção dele é essa. É que a nossa fé esmoreça, que diante das dificuldades a nossa fé esmoreça. Porque é aí que ele entra e faz a festa. É aí que ele entra e faz a festa. Por isso nós vamos iniciar essa noite de louvor, essa noite de oração, proclamando com todo o poder do nosso coração, que essa música saia nessa noite da nossa alma, do nosso coração. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és a minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Meu irmão, seja o que for que o inimigo esteja lançando na sua vida, não desanime, não desanime. Diga no seu coração, a todo instante, a todo momento, milhares de vezes no mesmo dia: tu és minha vida, outro Deus não há. Proclame o senhorio de Jesus na sua vida, e o inimigo vai fugir, ele vai correr de perto de você, porque ele não suporta que Deus seja amado e adorado por nós. Proclame a sua fé, diante de tudo que você estiver vivendo. Proclame a sua fé, proclame o senhorio de Jesus na sua vida, no seu coração. Não desanime, não desista, não fique para trás. Caminhe, continue, vá em frente. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos
esse Jesus que nós queremos apresentar essa noite, que nós estamos apresentando nesse seminário de conversão. E como cantamos agora, um dia Ele vai voltar na sua glória para julgar a cada um de nós. Então eu peço que vocês continuem em pé só um instante. E eu gostaria, como São João Paulo II, que foi uma unanimidade praticamente no mundo inteiro, a importância que ele foi não só para a nossa igreja, mas como homem, como indicador para a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia assim, São João Paulo II, totus tuus Mariae, era o lema dele. Todo seu Maria, entregou o pontificado a Nossa Senhora, consagrado a Nossa Senhora, porque ele sabe, como chefe que era da nossa igreja, que a Nossa Senhora é o caminho mais rápido e mais curto para chegarmos até o Senhor. É o caminho mais curto e mais rápido para alcançarmos a salvação. Então eu convido a vocês, irmãos, que a gente faça essa consagração de coração, desprendido de qualquer obstáculo que tenha, qualquer julgamento que você possa ter. Se entregue a Nossa Senhora, a Maria, nessa noite. Entregue a ela as suas preocupações, entregue a ela, até mesmo você que veio para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, entregue a ela e você vai ver quantas bênçãos mais receberemos. Ela que vai nos apresentar e que nos trouxe o menino Jesus, o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Queiram sentar-se. Como eu havia iniciado, falando, estamos no seminário de conversão. E bem, justamente nessa época propícia, que é a Quaresma, época de estarmos meditando como anda a nossa vida, como está a nossa caminhada, fazermos uma reflexão se estamos de fato seguindo o caminho de Jesus, seguindo o caminho para a salvação. Vejam bem, o mundo ensina tantas coisas maravilhosas e a gente se ilude, e às vezes a gente se perde, às vezes a gente acredita, se entrega. E como será que está a nossa vida hoje? Será que de fato nós encontramos o Senhor? Ou será que nós estamos vivendo numa ilusão dessas coisas que são apresentadas pelo mundo? Eu peço para vocês imaginarem uma situação. Você está dirigindo um carro por uma rodovia que você não conhece, e você de repente se depara com placas dizendo curva perigosa, acione o freio motor e essas coisas assim. De repente surge um nevoeiro, você não consegue enxergar mais à frente, e você sabe que está numa pista que você não conhece, uma pista perigosa,
uma pista que pode provocar um acidente, e esse acidente pode ser fatal, perder a sua vida. O que seria prudente fazer? Procurar um outro caminho, uma rota mais segura. Então essa é a verdadeira conversão. Nós enxergarmos o caminho que nós estamos andando, que esse nevoeiro que de repente tem essas curvas que perigosas, são o pecado que está sempre à nossa frente. Então o que fazer? Tomar conhecimento disso e mudar de rumo, voltar, pegar outro caminho. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a verdadeira conversão. Cair em si. Em novembro de 2008, haveria uma palestra para pais de crianças que receberiam a primeira comunhão. E eu de fato não frequentava a igreja. A minha esposa ia com a minha filha, nós queríamos que ela fosse batizada. Recebesse a primeira comunhão, porque batizada ela já era. Mas eu não frequentava a igreja, não acreditava na igreja, não acreditava nos padres. Então, total e plena ignorância. Mas queria que minha filha fosse receber a primeira comunhão. Em novembro de 2008, haveria uma reunião para pais. E se os pais não estivessem presentes, a criança não receberia esse sacramento. Então eu fui meio que obrigado a ir, porque minha esposa é professora e dava aula à noite. Ou você vai, ou Ana Gabriela não vai receber a primeira comunhão. Eu fui forçado. Era uma reunião que eu já imaginava que seria uma reunião cansativa e desgastante, porque eu não suportava sequer uma missa, uma celebração. Uma homilia do padre para mim era uma eternidade, falando só coisas que não gostaria de ouvir, tomando o meu tempo. Mas eu fui por causa da minha filha, porque minha esposa praticamente impôs que eu fosse. E nesse encontro, era uma partilha, era uma palestra, justamente sobre a importância da Santa Missa, aquela que eu nunca ia. Elas iam sozinhas, mas eu não participava. E era um tal de Marcos Bueno que estava pregando. Talvez vocês conheçam. E quando ele começou a falar, aquilo ali foi me entrando no coração, foi penetrando, e eu me senti um lixo. Quanta coisa maravilhosa a nossa igreja nos coloca à disposição, mas a nossa ignorância não permite que vamos buscar. O nosso achismo de se achar, eu sou autossuficiente. E não, eu me viro, né? Tá tudo bem. A gente não pensa no dia de amanhã, até quando eu vou viver, e se eu estou preparado para o que vem depois. Eu convido vocês então, a que vão ao encontro de entender o que é uma celebração de uma Santa Missa, para vocês entenderem o que eu passei. Bom, daquele dia em diante, eu caí na realidade, numa outra realidade que eu não conhecia. Eu estava de fato indo por uma estrada que eu desconhecia, e um caminho perigoso, que certamente não teria volta, e certamente não seria a morte do meu corpo que eu estaria perdendo, mas a morte eterna. Eu não estaria atrás de encontrar a salvação. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma pergunta aqui nessa catedral, e eu gostaria da participação de todos vocês. Vou fazer essa pergunta de novo. Alguém acredita aqui que Deus pode tudo? Levanta a mão. Que Deus pode tudo. Muito bem. E quem acredita que Deus tem alguma coisa que Ele não pode fazer, que erga a mão também? Então, alguns já sabem. Deus jamais, Ele não tem forças, Ele não tem capacidade, não tem como deixar de te amar. Mesmo pecador,
Ele espera a sua conversão, a minha conversão, e essa conversão tem que ser diária. Obviamente, nós temos o primeiro início, que é o cair em si, mas depois os pecados nossos, as nossas más tendências, nós temos que tomar de novo a conversão diária para buscar o Senhor. Mas Ele espera que a nossa conversão seja de fato verdadeira. Por isso que Ele jamais vai deixar de nos amar. Ele espera até o último suspiro da nossa vida. Mas na verdade tem mais uma coisa que Deus também não pode fazer. Como dizia Santo Agostinho, o Deus que te fez sem ti, não pode te salvar sem ti. O Deus que te fez sem ti, não pode te salvar sem ti. O Deus que me fez, sem eu pedir, mas por amor, o Deus que fez você, também sem a sua permissão, mas por amor, porque Ele te ama, porque Ele quer você na glória dEle, Ele não pode te salvar se você não falar, eu quero. Ele não pode, Ele não tem como fazer isso. Ele espera o nosso sim, o nosso eis-me aqui. Existe um quadro, tem uma pintura com o coração e uma fechadura que só abre por dentro. Calha muito bem com o que Santo Agostinho disse. O coração está fechado, a graça não entra, Deus não entra. Ele só vai entrar se você, que é o dono ou a dona, abrir essa fechadura que está por dentro. E assim que você abrir a fechadura, Deus vai realizar maravilhas na tua vida. Naquele novembro de 2008, que eu marquei a data para não esquecer, quando eu caí em mim, na realidade do que eu estava caminhando, eu abri meu coração. E daquele dia em diante eu não procurei não faltar às missas dominicais, a não ser final desse ano, 2014, porque onde nós estávamos passando as férias, nós não encontrávamos igreja aberta, infelizmente. Mas Deus sabe a real intenção nossa. E participando de uma daquelas celebrações, estava iniciando um projeto do Terço dos Homens, a qual eu entrei de cabeça. Fiz a experiência de oração, e na experiência de oração, nós conseguimos levar quase todos os membros da nossa família. Segundo o pessoal fala, foi um recorde de família fazendo experiência de oração no mesmo tempo. E a revelação que o Marcos Bueno nos dava na experiência de oração é que através do Terço dos Homens que eu tinha assumido, que meu irmão assumiu, que meu pai assumiu também, através desse terço que eu carrego aqui como ferramenta do nosso dia a dia, ferramenta poderosa, ele dizia assim, através do Santo Rosário, Nossa Senhora abraçou a família inteira. E a partir daquele momento, eu tenho muitos testemunhos com Nossa Senhora, como eu já testemunhei aqui. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, para lermos o que Jesus vai falar através de São Marcos, no seu Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Quem está com a edição da Ave Maria é página 1327. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, página 1327 da edição da Ave Maria. São Marcos, capítulo 5, página 1327. Versículos de 25 a 34. Lá no finalzinho vamos virar a página. É a passagem daquela mulher hemorroísa. Que ela sangrava, né? Sangrava, tinha hemorragia constante. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue.
Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Palavra da salvação. Segundo o padre Léo dizia, essa mulher que ela sangrava constantemente, ela tinha hemorragia constante, era devido à sua vida de pecado, que ela era uma mulher pecadora, e sofria muito com isso, porque naquela época não existiam os recursos de higiene que nós temos hoje. Então, segundo o padre Léo também interpretava, dizia que ela cheirava mal. Então as pessoas sabiam o que estava se passando com ela. Era uma mulher impura. Aquela sociedade era uma sociedade machista. Hoje não está muito diferente não, né? Está um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, a mulher era discriminada. Ela necessitava ser purificada. Mas como se não parava o sangramento? Como? Era o pecado dela que mantinha ela dessa forma. Sofrendo, gastando tudo que tinha. Então ela ouviu falar do Senhor. E agora é uma interpretação minha. Quando ela ouve falar do Senhor, ela abriu o coração e deixou Jesus entrar no coração. E o Senhor começa a agir no coração dela. E ela se arrepende da vida de pecado que ela tinha. Então, se arrependendo, ela busca o Senhor, não se importando com quem estava perto, porque ela tinha que atravessar a multidão. Todo mundo sabia de Jesus, todos vinham atrás dele. Vocês imaginam aquele homem andando e aquela multidão buscando ele para procurar a cura, para buscar a salvação, para se encontrar com o Filho de Deus. E ela nem se preocupou, porque quem tocasse numa mulher nessa situação se tornaria impuro também, e ela não estava nem aí. Ela foi buscar a cura dela, e a cura era o Jesus, era o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então quando ela busca Ele, ela estava arrependida dos seus pecados. E quem estava na escola Paulo Apóstolo há 2 finais de semana atrás, eu comentei o que Santa Maria Madalena de Pazzi dizia. Ela dizia assim, não nessas palavras, tá? Mas todo aquele que recorre ao Senhor, buscando uma graça, buscando algo necessário, ele se alegra tanto com isso, que ele se vê como que obrigado a te dar, a conceder isso a você. E está provado aqui na palavra. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força. Então vejam bem, ele como Senhor, como o Todo-Poderoso, quem podia tudo, o Onipotente, sequer ele precisou consentir que a mulher receberia a graça. Ela recebeu. O perdão dos pecados dela aconteceu naquele instante. A cura aconteceu naquele instante. É a conversão, é o cair em si, é o mudar de vida, é o reconhecer o Senhor como o nosso caminho. Como dizia também
no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, aquele paralítico que foi descido de maca pelo telhado por 4 amigos, Jesus chega para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E todos aqueles que estavam ali para julgar o Senhor já imaginaram: poxa, quem ele pensa que é, se está perdoando os pecados? Só Deus pode fazer isso. Mas Jesus, penetrando o pensamento deles, mostrou o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Se era paralítico, imagina, era mais fácil ele dizer: seus pecados estão perdoados. Como nós podemos chegar para alguém? Mas falar para ele: levanta-te e sai andando e vai embora. E foi isso que Jesus fez: levanta e sai andando. Mas é porque esse pessoal tinha uma fé pequena. Não está escrito aqui, também é coisa minha, mas eu vou partilhar com vocês. Quando Jesus disse a primeira vez para esse paralítico: os seus pecados estão perdoados, ele já recebeu a cura, ele já poderia ter saído andando. Mas nós precisamos de sinais. Então, buscamos. Ele já poderia ter saído, mas para mostrar para os outros, ele fez esse milagre que já estava acontecendo. Se tudo isso que nós partilhamos até agora ainda não foi o suficiente para buscarmos uma conversão verdadeira, eu vou convidar vocês a ler uma outra passagem. Evangelho de São João, capítulo 20, página 1411. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, página 1411. O que eu quis dizer até agora com essas passagens da hemorroísa ou do paralítico é que mais de 90% das nossas doenças é única e exclusivamente por causa do nosso pecado. É o pecado que nos corrói, é o pecado que nos destrói, é o pecado que acaba com a nossa vida, a nossa boa vida, a nossa saúde plena. Então vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 7. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram no sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os outros panos, mas enrolado num lugar à parte. Palavra da salvação. Por que será que eu mencionei essa passagem aqui? Por que será que Jesus, Deus me suscitava essa passagem aqui? Primeira coisa, a Bíblia foi escrita pela Igreja Católica.
foi escrita pela tradição da Igreja Católica. A tradição nos leva a amar Nossa Senhora como o caminho mais curto para o Senhor. A tradição da Igreja é a que nos leva a acreditar que Jesus está na Eucaristia, nos sacramentos, porque, como diz aqui a palavra, em outra passagem, Jesus fez muitas outras coisas que, se tivessem que ser escritas, não caberiam em todos os livros do mundo. Então, onde é que estão essas coisas escritas? Estão na tradição. Por isso que nós chamamos Igreja Católica Apostólica Romana. Nós seguimos a tradição dos apóstolos, aqueles que estiveram com o Senhor e partilharam da vida dele e aprenderam com ele. Nós não participamos de uma igreja que ouviu falar e colocou a sua intenção humana, talvez bem intencionada. E muitas vezes nós ouvimos falar, a igreja isso, a igreja aquilo, a igreja não vai mudar, porque nosso Senhor não vai mudar. Bom, por que eu falei sobre tudo isso? A interpretação da Sagrada Escritura pertence única e exclusivamente ao sagrado magistério da igreja, que são os bispos e os papas da igreja. Porque a interpretação pode ser feita de forma errada. E esse trecho que eu li a vocês contém um tesouro gigantesco, que talvez aos nossos olhos passando a gente não vê. Como um leigo normal, a gente não vê. Mas sobre a luz do Espírito Santo, vocês vão ver. Que beleza que é isso aqui. Então Maria Madalena sim foi até o sepulcro. Estava aberto. São Pedro foi avisado. E esse outro discípulo era São João. Esse mesmo que escreveu o Evangelho. E ele deixou um sinalzinho aqui para nós, fantástico. Do versículo 6. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Alguém conseguiu assimilar alguma coisa diferente aí, alguma coisa interessante aí? Naquela época, como hoje, nós temos as pessoas que trabalham nas casas, os serviçais. Segundo a tradição deles, quando o patrão estava sentado à mesa e ele precisava se levantar, ou então ele terminava, melhor falando, ele terminava a refeição, ele pegava o pano de rosto, que é o guardanapo, e jogava na mesa. Quer sobre o prato, quer sobre a mesa, não importa. Ele jogava o pano. Porém, quando o patrão voltaria, ele se levantou, ele se retirou da mesa, mas de repente ele foi atender alguém, ou ele foi ao banheiro, ou por qualquer outra situação, ele não terminou a sua refeição, mas voltaria, o guardanapo estava dobrado ao lado, na mesa. Talvez agora fique mais fácil de entender. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Qual pano? Aqueles que enrolavam o corpo, que cobriam o corpo de Jesus. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o pano do rosto. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então agora dá para entender. O nosso Senhor deixou um sinal claríssimo: eu estou voltando, a minha obra não está completa. Eu venho para salvar todos vocês que querem a salvação. É esse sinal que Jesus deixou aqui através de São João. São marcas, são coisas que Deus vai suscitando
que estão na Bíblia, para nós reconhecermos e nós buscarmos Ele a cada vez mais. Veja só, um sinal mais claro do que esse. Será que o Senhor vai voltar hoje? Não sei. Falávamos no começo de como anda a nossa vida. Será que se eu for prestar contas a Ele hoje, será que eu serei digno de recebê-lo? Será que eu serei digno de entrar no paraíso, na vida eterna? Quantas pessoas estão indo embora, morrendo? Será que estavam preparadas para isso? Buscar a vida nova, buscar a salvação, buscar a reconciliação com o Senhor. Nós sabemos que quando Ele voltar, muitos sinais estariam acontecendo. Eu não estou adivinhando, mas profetizando, porque todos nós cristãos somos profetas também. Tanta coisa errada acontecendo no mundo, tantas coisas levando a gente, a nossa família, nossos filhos, para caminhos errados. Será que o Senhor vai chegar agora? Então você, meu irmão, minha irmã, que deseja conversão, se for inicial, tudo bem que seja hoje, ou a diária, participe da Santa Missa Dominical. Quando o Senhor falava isso na consagração, né, o sacerdote fala: tomai o meu corpo, tomai o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Isso é tradição da igreja. Se eu falto às missas dominicais, estou faltando ao encontro com o Senhor. E se a partir do momento que eu começo a entender isso na minha vida, essa obrigação dominical deixa de ser obrigação e passa a ser uma necessidade. E a hora que for uma necessidade para mim, uma necessidade para você, aí eu digo assim, ó, com toda a alegria do mundo: a festa no céu, porque você encontrou o caminho da salvação. Você encontrou o caminho para se chegar até o Senhor. Mas se ainda está difícil, vá por teimosia. Vá por teimosia, mas presta atenção. Escute o que o padre fala, escuta as celebrações. Veja só, nós temos a graça de ter Monsenhor Roberto Carrara aqui. Faz uma homilia que é praticamente uma catequese. Nos ensina o caminho, nos mostra. Padre Reginaldo Manzotti, que fala que o evangelho dominical tem que ecoar durante a semana, que nós não devemos só ouvir, mas praticar. Essas são as práticas, os caminhos para chegarmos a uma vida melhor, a uma salvação. Às vezes nós vimos no grupo, achando que no grupo de oração é muito importante, mas não é mais importante do que a missa. Obviamente aqui a gente tem momentos de descontração, de louvor, a pessoa se abre, quando a pessoa se entrega, faz os gestos, canta, a graça acontece maior e melhor. Mas a Santa Missa não, é o próprio corpo e o sangue de Cristo. Nós estamos nos preparando agora para receber o Senhor. E muitas vezes eu tenho visto, quando eu sento lá atrás, quando a ministra passeia com o Santíssimo, tantas pessoas vão tocar naquele paninho, que vão buscar o Senhor, como essa hemorroísa. Eu me alegro tanto de ver isso aqui, e vou buscar também. Então que você tenha essa coragem de buscar o Senhor, porque como a palavra diz, o mundo é dos violentos. Os violentos não são aqueles que saem para brigar, mas aqueles que fazem algo a mais para encontrar a salvação, aqueles que remam contra a maré, que remam contra tudo que o mundo impõe para nós, que coloca na televisão como o homossexualismo sendo uma coisa normal, como aborto, como tantas outras práticas como normal. Nós católicos não aceitamos isso.
Se você gosta de assistir, saiba discernir e saiba quem está perto vendo, porque nossos filhos não têm esse discernimento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O que Deus mais quer neste momento é atrair cada um de nós a Ele. É como se Ele estivesse puxando, como um imã. Só que Ele faz isso de uma maneira muito especial, muito delicada. Ele te pega pelas mãos, Ele te convida a se aproximar dEle, do coração dEle, do amor dEle. A maior tentação que nós podemos sofrer, que venha do inimigo, é se afastar de Deus. E qualquer momento que você se afasta de Deus, você comete outros pecados. Outras coisas ruins começam a tomar posse do teu coração. Mas quando você se deixa ser atraído pelo Senhor, que Ele que te busca a todo momento, o bem acontece, a graça acontece, e você se torna mais feliz.
Como aquela mulher que fez parte da pregação do Antônio, aquela mulher com hemorragia. Percebam que ela foi tocar nas vestes do Senhor, e uma força saiu dele. Na verdade, aquela mulher foi atraída por Jesus. Ela passou entre a multidão, fez todo um esforço para chegar perto de Jesus. Aquela mulher foi atraída, foi seduzida pelo Senhor. Se aquela mulher era uma pecadora, talvez ela era seduzida para outros caminhos, para outras situações, mas naquele momento não, ela foi seduzida pelo Senhor. É o que Jesus está agora fazendo com você, te seduzindo, te atraindo. E como aquela mulher se deixou ser levada por aquele amor do Senhor, ela foi curada. Aconteceu na vida dela algo grandioso. A salvação aconteceu na vida dela através daquela cura prodigiosa. Hoje também o Antônio falou, exaltou o valor da Santa Missa. Antes de pedirmos qualquer coisa para o Senhor, que neste instante, com o amor dele nos seduz, nos atrai, eu peço que você olhe para Jesus, não só com os olhos da face, mas procure agora olhar para o Senhor com os olhos mais profundos da tua fé, da tua alma, para você entender que Ele só pode estar aqui presente na Eucaristia, de uma maneira real, corpo, sangue, alma e divindade. Ele está aqui. Isso daqui não é pão não, aqui é o Senhor que está aqui. Isto só é possível, sabe por quê? Porque aconteceu na Santa Missa, porque houve uma missa em que o Senhor foi consagrado, o pão foi consagrado, o vinho foi consagrado. E esta missa, qualquer missa que é celebrada, é um único e definitivo sacrifício do Senhor, que Ele mandou celebrar, através dos padres que são ordenados, bispos, e tudo se faz presente no altar. Que você olhe agora para o Senhor, e deixe agora o teu coração ser tocado, por um amor especial em participar da Santa Missa. Se isto está faltando na tua vida, participar da missa com mais devoção, com mais compromisso, com mais dignidade, com um amor maior, ser atraído pelo Senhor numa Santa Missa, deixe agora esta graça tocar teu coração. Se até então você participava da missa com alguma frieza, com alguma indiferença, ou até mesmo com alguma indisposição, ou quase nem participando por falta de dar valor àquilo que é verdadeiro, eu te conjuro agora no nome do Senhor Jesus, abra o teu coração à verdade de Deus, que não é minha, é da Bíblia, é do Espírito Santo. Ame o Senhor que acontece na Santa Missa. É o que Ele está te pedindo hoje. Procure recebê-lo com mais dignidade, com mais preparação, nunca em pecado grave, mas com amor, com o coração preparado, de se aproximar dEle. E olha que na Santa Missa, você não só se aproxima do Senhor, mas Ele vai até você, Ele se dá na Eucaristia para que você possa receber no teu corpo. Gente, quando nós olhamos para a cruz do Senhor, quando nós meditamos a paixão do Senhor, nós lembramos assim de tudo, toda aquela dor que Ele sofreu por nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados. Na missa, além disto,
Ele não se contentou de morrer na cruz com aquele suplício, mas agora Ele se dá a nós, dando a sua carne e o sangue, para que nós pudéssemos consumir, comer, beber. No instante, eu te convido a pedir perdão para o Senhor, a pedir perdão pelas vezes que você recusou de participar de uma Santa Missa, que faltou por preguiça. Ninguém que está acusando não, viu? Mas só para ajudar. A pedir perdão pelas vezes que você aproximou da Eucaristia sem qualquer preparação, ou até mesmo nem distinguindo a presença do Senhor, como se tivesse vindo comungar uma bolachinha benzida. Ou às vezes trocando a missa por um outro tipo de culto que jamais pode substituir a missa. Diga para o Senhor que você quer ser diferente. Aceite ser tocado mais profundamente no teu coração, a ser atraído a Ele pela verdade da palavra do Senhor, para que o Senhor também possa fazer na tua vida o que Ele fez naquela mulher com hemorragia, tirando ela de uma situação de indignidade, de impureza, de doença até. O Senhor vai fazer isto por você nesta noite. O Espírito Santo está me tocando que Ele vai fazer por você muita coisa nesses últimos instantes que nós temos, mas se deixa agora ser tocado pelo Senhor na tua fé. Eu peço à ministra que faça o passeio com Jesus sacramentado, e que neste passeio, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com aquela mulher, o nome dela era Berenice, não está na Bíblia, mas os historiadores descobriram, o nome dela é Berenice. Vai acontecer com você, porque ele passava no meio do povo, e tinha um monte de gente cercando o Senhor. Os discípulos estavam como que segurança dele, porque é assim, né? Tem gente que se sente dono até de Jesus, né? E não deixava ninguém aproximar, mas ela foi ousada, ela foi atrevida, porque quem tem fé em Jesus, tem uma fé atrevida, vai até nele, toca nele, pede, se ajoelha, e deixa o Senhor realizar na tua vida o milagre. Vamos cantar, e deixe ser tocado pelo Senhor agora. Deixa o amor dele invadir o teu coração. Deixe que o fogo do Espírito Santo que sai dele incendeie a tua alma. Todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor. Podes reinar. Cante isso para Senhor Jesus. Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar.
bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. O Senhor está curando uma mulher da vesícula. Louve e agradeça ao Senhor. Ele está te livrando de uma cirurgia eminente. O Senhor te tocou. Agradeça o Senhor. O Senhor deu um sinal agora há pouco para uma pessoa onde ele passou, e esta pessoa sentiu o coração disparando. O Senhor disse para você: volte-se a mim, renuncie o mal, eu posso mudar a tua vida. E essa mudança é aquilo que você está pedindo a Ele. Obrigado, Jesus, obrigado. O Senhor está curando uma pessoa da tireoide. Esta disfunção da tireoide está fazendo você emagrecer, mexendo com o teu metabolismo. O Senhor Jesus está te curando. Obrigado, Senhor. Obrigado. Como aquela mulher que se sentia indigna, impura, ela só ousou tocar no corpo, não no corpo, mas nas vestes do Senhor, porque ela não tinha a condição de chegar mais perto de Jesus, mas ela foi atrevida. Seja também atrevido na fé, seja ousado, quebre qualquer barreira, deixe Deus agir na tua vida, aonde Ele quer, aonde necessita. O Senhor me mostra como uma imagem simbólica de um quarto escuro, e o Senhor quer entrar neste quarto escuro, na vida de muitos, aonde você esconde segredos, aonde você esconde saudade, aonde você esconde remorso, você esconde talvez uma enfermidade ou algo do passado. É como se fosse aquela caixa preta do avião que só vai ser descoberta depois. O Senhor quer tocar, entrar neste quarto escuro. Deixe Jesus agir de uma forma total na tua vida. Deixe Ele entrar aonde você tem vergonha que os outros saibam, que os outros vejam. Obrigado, Jesus, obrigado. O Senhor está realizando uma cura, é uma libertação. Esta pessoa que o Senhor toca agora, não sei aonde ela está, quem é, só Ele sabe. Ela se voltou para o homossexualismo, mas isto tudo por causa de carências, por outras motivações, e algo que mexeu muito com você. Não tenhas medo de nada, não tenha medo do teu passado. Deus está realizando em ti uma grande obra. Obrigado, Jesus, obrigado. Perto de mim, Tão perto, Jesus está. tão perto de mim, Ouça essa canção. que até eu posso tocar. Jesus está aqui, tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu
e que só a Ele interessarão. Ele é o mais bonito para mim, tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar. Jesus está aqui. Senhor, diante de tantos pedidos, nesta caixa de oração deve haver dezenas de pedidos, assim como estas peças de roupas, chave, fotografia, documentos, que representam situações, problemas, enfermidades. Nós estamos diante de Ti, Jesus, que pode tudo, menos deixar de nos amar. O Senhor pode tudo. Todo bem o Senhor pode. Eu quero te apresentar de uma maneira muito especial o Padre Pedro Beltrame, que está enfermo, idoso e enfermo. Por ele, Jesus, eu ofereço ao Pai as tuas sagradas chagas, a tua paixão, as tuas dores e lágrimas, o teu sangue derramado, que se aplique agora em favor do Padre Pedro, do Padre Pedrinho, que ele sinta agora a eficácia, que a cura que o Senhor tem a dar a ele seja uma cura que está nos teus planos, que vai muito além da nossa imaginação. E por tuas chagas, Senhor, ele esteja curado. Senhor, eu quero te pedir por essas súplicas que estão aqui, e de cada um dos irmãos que está na Assembleia, até mesmo aqueles que nos acompanham pela internet, porque para Ti não há tempo nem espaço. O Senhor pode tudo, realizar tudo o que está no Teu coração. Nós determinamos, Jesus, em Teu nome, com a autoridade que o Espírito Santo nos dá, que todo mal dessas vidas, que todo mal que o encardido tenha feito, toda trama diabólica em nossas vidas, seja agora destruída pelo santo nome de Jesus. Eu determino agora, Jesus, que qualquer maldição, qualquer feitiçaria, maldição por palavra, por inveja, ou até mesmo que por nós mesmos nos auto-amaldiçoamos muitas vezes, por reclamar da vida, por falar palavrões, até pelo nosso afastamento de Deus. Eu determino agora pelo Teu nome, Jesus, pela força do Teu sangue, que todos os espíritos malignos, espíritos guias, que nos foram enviados, a qualquer emissário do inferno, que se coloque agora diante dos Teus pés, diante da cruz do Senhor, e nós ordenamos, pela intercessão da Virgem Maria e São José, na virtude das chagas e do sangue do Cordeiro, eu determino que todos esses espíritos agora, eu ordeno que vão aos infernos, e de lá não saiam, pelo nome de Jesus. E toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, enfermidade da mente, qualquer perturbação no casamento, ou no emprego, ou nas empresas, que seja agora lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E eu clamo, Jesus, que este Teu mesmo sangue, que basta uma gota para salvar a humanidade toda, que venha lavar o nosso passado,
que todo pecado que nós cometemos, do afastamento de Ti, pelas missas que nós participamos de uma maneira indigna, pelas coisas ruins que saíram do nosso coração ou da nossa boca, que a nossa boca seja lavada, que a nossa alma seja lavada pelo Teu sangue. Cura-nos, Senhor, profundamente. Cura-nos, Senhor. Lava o passado de cada um de nós. Seja bendito, seja louvado. E eu profetizo para a pessoa que deixou aqui este exame, essa solicitação de exame, profetizo para você a cura, a restauração, a obra do Senhor. Fique curado ou curada em nome de Jesus. Senhor que pode tudo, que não importa as situações que estamos vivendo, mas eu peço o emprego, a renovação do emprego para essas pessoas que estão pedindo, para que o Teu nome seja glorificado. Teu nome é santo, Jesus. Nos faça santo também. Amém. O Senhor me dá a imagem de um sangramento, que alguém aqui está tendo, ou teve durante esses dias, um sangramento anormal. Vem de um tumor. Nós Te louvamos, Jesus, e louvamos e glorificamos as vossas sacratíssimas chagas, que por elas somos curados, e que este tumor, esta veia que se rompeu por causa deste tumor, este irmão ou esta irmã fique livre agora desta enfermidade, de qualquer complicação futura, e de qualquer outra doença futura relacionada a esta. Obrigado, Jesus, por esta cura que está acontecendo. Seja louvado o Teu santo nome. E pela intercessão do glorioso São José, cuja festa solene nós vamos celebrar amanhã, por intercessão do Teu Pai adotivo, que Te cuidou nesta terra, por intercessão dEle, eu peço, Jesus, que as famílias e todos nós recebam aqui uma bênção especial, algo especial, uma graça que para nós seria muito difícil, mas que pela intercessão de São José, sejamos agora agraciados e contemplados por esta graça, Jesus, por esta bênção. Amém, amém, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos o Senhor. Ao cantar esta música, com muito louvor, que você determine a vitória na tua vida, que você determine a cura que você está precisando, determine para que na tua casa a bênção do Senhor aconteça dia após dia. Porque Deus não rejeita a tua oração, não, Ele te ouviu. Mas não se afaste do Senhor, não se afaste nunca dEle. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simples
Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Pode aplaudir o Senhor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Vamos cantar juntos. Simplesmente Cante louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém. Pode sentar um pouquinho. Acabando. Quem está vindo no grupo pela primeira vez? Ô, Antônio, vem cá. Recepciona aqui em nome do seu ministério. Nós do Grupo Sagrada Família, a gente se alegra com a presença de vocês. E gostaríamos de saber quem veio no grupo pela primeira vez, que fique em pé para receber um mimo. Permaneça em pé até receber o presentinho. Nossos irmãos serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Nossos irmãos serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Como muitos sabem, nós estaremos realizando a experiência de oração. Fazemos somente uma vez por ano. Então esse encontro com o Senhor, nós estamos convidando vocês, dia 18 e 19 de abril, as inscrições estão sendo feitas lá atrás.
E algo que me falava muito forte, não estava programado falar sobre a minha família, participar da experiência de oração, mas conforme o Senhor me tocava, o Marcos confirmava falando para vocês, então eu transmito. Aqueles que se interessarem em fazer experiência de oração, vão em família, vão em casais, vão pais e filhos, namorados, a importância da família unida, a importância do casal ou dos companheiros juntos. Obrigado. Nós temos a festa da Divina Misericórdia, todo ano, ela acontece no primeiro domingo após a Páscoa. Esta festa, ela foi instituída pelo próprio Jesus nas aparições à a irmã e depois Santa Faustina. Ele que pediu que fosse celebrada a festa da Divina Misericórdia, com aquela promessa. Deixa eu voltar aqui para vocês. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo o mar de graças nas almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia. Então começa no dia 12, será no dia 12 de abril, começa às 3 horas da tarde e termina às 18 com a missa. Nós temos aqui os cartazes. Quem puder levar cartaz para colocar em algum lugar visível, que possa, onde é permitido, né? Está aqui no primeiro banco. A gente pede até essa colaboração para divulgar esta festa. Sobre a experiência de oração já foi falado, né? E também sobre a campanha dos devotos. Algumas pessoas querem pegar o carnê para contribuir com a construção da gruta. Depois fala comigo que eu tenho os carnê e também talão de rifa também. Algumas pessoas querem ajudar a vender. Então depois me procure no final, tá bom? Vamos sortear a imagem da Sagrada Família. Dá uma olhadinha aí no seu número que você recebeu na recepção e fala assim: tem que ser eu desta vez. Número 1126. 1126. Saiu para alguém? Levanta aí. Opa, saiu. Muito bem. Pessoal, olha, não esqueçam de pegar os documentos, chave, fotografia antes de ir embora, tá? Então vamos ficar de pé? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amanhã é dia de São José, olha, um dia de muitas graças. Participe da missa quem puder. E por intercessão de São José e Nossa Senhora, Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até quarta-feira que vem, na graça de Deus. Quero